Então, o próximo tópico aqui que tem na nossa sequência de conteúdo aqui é a parte de detecção de novidades, né? Detecção de novidades, que eu posso adiantar já, né? É um problema que ele não entra em nenhuma categoria, pelo menos a detecção de novidades e os métodos derivados, né? Não entra em nenhuma categoria dos métodos previamente discutidos, né? Ou seja, ele não é exatamente um problema de classificação ali, multi-class classification, né? Ele não é necessariamente um problema de clustering, ele não é necessariamente uma regressão, enfim, ele não encaixa em nenhum desses cenários aqui. Ele é de fato um cenário diferente daquilo que a gente vem falando até aqui, né? E por isso eu optei por colocar uma aula só sobre isso, né? Para que a gente pudesse explorar só esse tema aqui, tanto do ponto de vista conceitual quanto de métodos, né? Vocês vão ver que não tem muita diferença em relação aos métodos, né? É, o estilo da construção dos métodos, mas a filosofia por trás dessas abordagens é um pouco diferente, então por conta disso eu vou levar em consideração essa aula só esse tipo de metodologia, né? Então, primeiro, o que que é a detecção de novidades, né? Pegando essa mesma figura do primeiro slide aí, né? Quando a gente tem um problema de detecção de novidades, diferentemente de um problema de multi-class classification, onde a gente quer, por exemplo, a partir de uma imagem, né, representada por meio de features aqui, né, por exemplo, de uma imagem de uma maçã e de uma pera, né, onde a gente quer separar aquilo que é pera do que é maçã, por exemplo, né, usando um classificador linear ou não linear, como nesse caso aqui, né, então esse cara aqui é o classificador, né, ou seja, esse aqui é um caso de classificação, efetivamente, né, ao invés de dizer o que que é maçã e o que que é pera, no caso de detecção de novidades ou one class classification, né, então, um outro termo aí que se usa, já vou falar de outros sinônimos para essa nomenclatura de detecção de novidades, ou One Class Classification, né? A gente está preocupado em separar tudo aquilo que é, por exemplo, uma fruta, né? Maçã e pera, nesse caso aqui, do resto, né? Que pode ser uma imagem que, sei lá, corresponde a uma maçã, pode ser uma imagem de qualquer outro, um animal, por exemplo, né? Ou, enfim, qualquer coisa que não seja maçã e pera representada por meio dessas features aqui, né? Então a gente constrói aqui essa superfície de separação entre aquilo que a gente chama de previamente conhecido, ou seja, o que está dentro aqui é, digamos, previamente conhecido, né? E o que está fora é desconhecido, ou seriam as tais novidades, né? Então, ao invés de construir um separador de classes, a gente quer separar aquilo do que a gente conhece a priori, que pode ser uma ou mais classes. Esse é um detalhe importante, né? Ou seja, o que é classificado aqui como conhecido, né? Pode ser incorporar a classe maçã, a classe pera, poderia ter mais outros exemplos aqui de outras classes, não interessa, né? O que interessa é que a gente quer separar aquilo que a gente conhece daquilo que a gente desconhece, né? É, principalmente no sentido de que, eventualmente, a gente pode ter medidas, né? Pensando no uso prático desse tipo de modelo, né? Medidas correspondentes a coisas que a gente, de fato, não viu antes, né? Durante o treinamento ou a construção desse processo de classificação. Então, o objetivo principal aqui é você modelar aquilo que você conhece previamente, né? Daquilo que você previamente desconhece, né? Para que no uso prático desse modelo aqui, você consiga identificar coisas que são desconhecidas, ou seja, novidades, né? Então, um exemplo clássico desse problema aqui, né, é o problema de monitoramento de vulcão, né? Então, imagine que você tem um vulcão aqui que pode a qualquer momento entrar em erupção, né? E você instala, por exemplo, sensores de monitoramento aqui de gases, por exemplo, né? Ou eventualmente até sensores aqui sísmicos, né, próximos aqui ao vulcão, né? Mas ao longo da vida da tua coleta de dados aqui nesse cenário, né, você nunca teve a oportunidade de medir os dados numa condição de pré-erupção ou erupção de fato do vulcão, né? Então você só tem dados do que você pode chamar de normal aqui, né? Ou aquilo que é não erupção, né? Então, está longe de ser uma condição crítica de erupção do vulcão. Então, você só tem dados normais. Você só consegue construir um modelo dizendo aquilo que é normal.
E, eventualmente, se algum dia você tiver uma medição do conjunto de gases ou sísmicos aqui, né, próximos a esse vulcão, que dizem que aquilo é anormal, ou seja, não cai dentro desse padrão típico de comportamento que você tem, você pode indicar, ó, tem alguma coisa anormal acontecendo aqui, que com base naquilo que eu tenho medido ao longo do tempo aqui, não corresponde ao meu padrão normal ou esperado, né? Então, isso pode ser uma novidade, então é isso que esse tipo de modelo tenta apontar, né? Existem várias problemas que se encaixam dentro dessa natureza, né? Normalmente a gente usa o termo one class, né? Para dizer o seguinte: se você quer modelar aquilo que você conhece daquilo que você desconhece, você constrói como se fosse uma envoltória naquela classe global aqui, né? Que a gente está chamando de one class, né? Que é a classe conhecida, né? Então esse aqui que é o grande diferencial da coisa, né? Então a gente vai aprender agora como que a gente pode modelar classificadores que fazem então essa envoltória em torno das classes aqui, né? Até é legal você parar o vídeo nesse momento e pensar se eventualmente algum dos modelos que a gente viu até agora serviria nesse caso, tanto de classificação quanto de clustering, tá? A gente parar o vídeo e pensar, porque esse exercício é importante, né? Já que algumas das coisas que a gente vai falar aqui, de uma certa maneira, emprestam conceitos de algumas coisas que a gente falou anteriormente, tá? Então vamos ver. Primeira coisa que com relação aos sinônimos que você usa para a detecção de novidades, né? Então, uma outra expressão que se usa é outlier detection, né? Porque você tem um modelo de normalidade e padrões que caem muito longe dessa normalidade. Dessa normalidade também podem ser definidos como outliers, né? Então, outlier também é um termo, muito embora esse termo não vem sendo muito mais utilizado, né? Anomaly detection, né? Detecção de anomalias também é bem recorrente. Acho que, assim como detecção de novidades, detecção de anomalia também é quase tão usual quanto, né? E o One Class Classification é talvez uma definição mais colocando aqui a matemática por trás do negócio, né? Que eu diria que também aparece igualmente na literatura, né? Outra, outra, outras coisas importantes, né, que a gente fala aqui quando vai falar desse tipo de problema, né? Então, durante a fase de treinamento, a gente só tem os dados que a gente chama de normais, e em alguns casos, alguns autores chamam de targets, né? Então, target é o nome que se dá aos dados disponíveis no treinamento, que são os chamados dados normais, né? Então, tudo que eu tenho aqui durante o treinamento é o meu target, é o meu normal. O que eu vou tentar construir com os meus modelos é essa envoltória em torno desses caras aqui, né? E tudo que cai fora eu posso chamar de outlier, ou novidade, ou anomalia, enfim, né? Então, anomaly e novelty aqui também cabem nesses caras que caem fora aqui, né? Desse modelo normal aqui, onde estão os dados chamados targets, né? E normalmente se usa o dado, a correspondência mais um para os caras que são targets e menos um para os caras que são outliers. Isso é uma formalização recorrente nesses modelos, né? Tá, então que métodos que existem, né? Então, o primeiro deles, como eu falei, são coisas que a gente já viu antes, né? Então, posso usar modelos baseados em estimação de densidade e probabilidade, né? PDF aqui, né? Estimar a PDF e aí usar a PDF para fazer essa comparação aqui do que é normal, do que é normal. E aí, claro, posso ter modelos paramétricos baseados em gaussianas, por exemplo, né? Ou não paramétricos, como as janelas de parsing lá, enfim, né? Então, aqui podemos usar basicamente toda aquela infra lá para montar modelos desse tipo aqui, com apenas uma pequena modificação que eu já vou mostrar. Tem esses chamados boundaries methods aqui, né? Onde a gente tenta focar só na superfície de separação, ao invés de modelar a distribuição ou a PDF ou qualquer coisa estatística aqui, né? A gente olha do ponto de vista mais geométrico, né? Para colocar ali uma superfície de separação entre aquilo que é conhecido daquilo que é desconhecido. E os métodos que a gente chama de reconstrução, que basicamente fazer uso de métodos de clustering dentro do contexto aqui de detecção de anomalias. Então, também é uma outra forma de fazer esse tipo de construção. Vejam que dois desses três grupos aqui a gente já meio que viu, né? Então, métodos de clustering que a gente pode usar aqui, né? Ou esses chamados autoencoders aqui, que eu, no fim das contas, não vou detalhar muito isso aqui
Para quem for mexer com Deep Learning, certamente vai ver mais esse tipo de coisa aqui, né? Mas enfim, esses dois aqui, então a gente já viu basicamente como a gente pode construir, né? Esse terceiro aqui, ó, o do meio é mais novidade aqui pro contexto dessa aula. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas claro, com um foco maior com esse cara do meio aqui, por ser o que tem de diferente em relação ao que a gente já viu, né? Então, começando com os Density Methods aqui, né? O objetivo é construir uma PDF, né? Então, vamos começar a pensar no caso mais simples, onde a gente vai usar uma distribuição gaussiana normal, unimodal aqui, né? Apenas uma gaussiana, né? Para colocar todos os dados que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente quer ter uma gaussiana aqui em uma dimensão, né? A ideia principal desse modelo de detecção de novidades usando PDFs é que os dados normais eles vão estar majoritariamente aqui dentro dessa região aqui, dada por esse threshold que a gente está especificando aqui de separação. Ou seja, se eu faço uma PDF em torno faço um fitting de uma PDF em torno dos dados normais, né? E especifico um determinado threshold, né? Todo novo padrão que eu queira medir, por exemplo, qualquer valor que eu meça aqui, né? Cai aqui ou cai aqui, né? Por exemplo, eu vou comparar com o valor da PDF naquele ponto, né? Se for maior que esse threshold que eu especifiquei, esse cara então é considerado normal. Se for menor, ele é anomalia, anormal, né? Então tem uma região chamada de rejeição e tem uma região que você aceita, né? Ou seja, você diz que aquele cara é possivelmente previamente conhecido, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é modelar a PDF, pode ser uma PDF, por exemplo, gaussiana multivariada, que é o que eu estou colocando aqui, né? E o que a gente precisa é especificar, então, só um limiar para esse cara aqui. Então, esse aqui, na verdade, é um parâmetro definido a priori, né? Então, esse é um parâmetro que a gente vai ter que escolher a partir da modelagem que a gente faz nos dados, tá? Também você pode usar, ao invés de uma só gaussiana, usar uma mistura de gaussianas, né? Também é igualmente possível usar essa abordagem, ou mesmo as abordagens não paramétricas, como, por exemplo, as janelas de parsing lá, né? Que a gente discutiu no começo da disciplina. Também é possível para modelar aquilo que é normal, mas, claro, você tem que definir aqui um threshold, né? Para dizer que o que está para cá ou o que cai para cá é novidade, né? Não é normal, né? Ou seja, regiões mais densamente povoadas aqui, né? Que tem uma densidade maior de pontos, existe uma probabilidade maior dele ser normal. Essa que é a interpretação, no fim das contas, tá? Bom, então, com relação aos métodos de densidade, a única coisa a mais que a gente tem que fazer aqui é definir um threshold, né? Um limiar aqui de comparação. Então, como isso é parametrizável, não tem muita diferença em relação àquilo que a gente já discutiu antes. Outro método bastante usual aqui, que de uma certa maneira tem relação aí com densidade também, né? É o método do vizinho mais próximo, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma distribuição de dados, né? Esses dados azuis aqui em 2D também, né? Duas features aqui, né? Não plotei, mas enfim, imagine que são duas features aqui, x1 e x2, né? Aqui estou plotando aqui também uma ideia, eu já vou falar sobre ele aqui, eu vou começar sobre essa parte da esquerda aqui, que é o seguinte. Imagine que você tem um ponto Z que se você quer saber se ele é normal ou anormal, tá? Então, o que você faz é o seguinte, você mede, como é a regra do vizinho mais próximo, né? Você mede a distância, do ponto de vista de distância euclidiana desse cara ao cara mais próximo dele, que é esse azul que está aqui, e depois você vai pegar a distância desse cara aqui ao mais próximo dele aqui, que é esse D2. Se a relação D1 e D2 for maior do que 1, significa que possivelmente esse cara aqui é um outlier. Ou seja, ele está muito mais distante do ponto mais próximo dele do que o restante está, né? Eventualmente não precisa ser maior que 1, você pode definir um valor entre 0 e 1 aqui também, não tem problema, né? Na verdade, pode pôr um parâmetro, digamos aqui, né? Também é possível, né? E também é possível, ao invés de usar a regra do vizinho mais próximo, usar um K aqui, né? A média dos vizinhos mais próximos. Eu já vou falar mais sobre isso aí na sequência, tá? E aí, claro, tem uma regra de separação um pouco mais robusta, né? Mas a ideia é essa, né? Então, se a gente fosse traçar alguma coisa como a superfície daquilo que separa o que é normal do que é anormal para esse conjunto de dados aqui, ó, a gente teria essa superfície branca aqui, ó, separando aquilo que é normal daquilo que é anormal. Então, caiu aqui dentro é normal, caiu aqui fora é anormal. Então, vocês vejam que ele é meio localizado em alguns pontos aqui, né?
mas de uma certa maneira ele captura aqui essa estrutura que está em torno dos dados, que parece ser esse negócio que eu estou desenhando aqui, né? Tá? Um pouco mais localizado aqui, né? Veja que se cair um pontinho aqui, ele vai dizer que é anormal, mas enfim, aqui é uma característica do próprio método, né? Então aqui eu tô colocando aqui o que seria a superfície de separação, né, desse padrão Z aqui, já do ponto de vista colocando uma expressão matemática, né? Então essa NNTR aqui eu estou chamando como o vizinho mais próximo, a operação que retorna o vizinho mais próximo, né? E aí usa essa regrinha aqui para decidir se ele é anormal ou anormal. Isso aqui é só para colocar uma outra interpretação matemática para isso, né? Um pouco mais formal. Mas, bom, o que está aqui e o que está aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é uma forma mais usual de aparecer na literatura. E aí, claro, né? Aqui eu uso essa função indicador aqui, né? Que retorna 1 se o argumento aqui for verdadeiro e 0 caso contrário. Só para deixar do jeito padrão aqui, né? Aí os variantes desse cara, como eu falei, é usar a média dos k vizinhos mais próximos, né? Ao invés de utilizar o 1 aqui, né? Nessa parte aqui eu uso um percentual, né? E, eventualmente, ao invés de usar a distância euclidiana, eu também poderia usar outros tipos de distância. Então, existe um número aqui enorme de variantes desse cara, né? Que vai fazer com que essa superfície seja mais suave ou mais grosseira, né? Então, ela pode ser super especializada aqui, ou pode ser uma bola em torno dos dados aqui, né? Dependendo do tipo de escolha que você faz aqui para essas variantes, tá? Em termos de implementação, depois eu vou falar mais sobre isso aqui, tá? O próximo conjunto de métodos, então, já começa nos métodos de fronteira ali, né? Os boundaries methods, né? O segundo grupo que eu falei para vocês lá. E esse cara aqui talvez seja o mais clássico de todos, chamado Support Vector Data Description, né? Então, qual que é a ideia desse cara aqui? A ideia é tentar usar o espírito da SVM lá, né? O estilo de formulação da SVM, eu já vou mostrar o porquê, tá? Num problema de otimização convexo lá e tal, toda aquela história que a gente conversou da SVM, né? E usar aquela ideia aqui para um problema de anomaly detection, né? De novelty detection aqui. Então, a modelagem para esse cara aqui, esse Support Vector Data Description, né? Veja que o nome já sugere alguma coisa relacionada à SVM, né? É o seguinte, é a gente pegar e tentar modelar uma hiperesfera aqui, hiperesfera porque isso aqui pode ser no espaço n-dimensional, né? Em torno dos dados, né? Então a gente vai tentar pegar aqui e encontrar qual que é uma hiperesfera, né? Com um raio o menor possível, né? Que modele ou fique em torno de todos os dados aqui. Aí você pode pensar que talvez essa ideia seja muito rasa, né? Porque se, como até no exemplo anterior ali, né? Se eu tiver dados distribuídos assim, não parece fazer sentido colocar uma esfera em torno desses caras aqui, né? E sim algo que seja mais acompanhando esse formato aqui, né? Do que uma esfera. Então parece que de cara você já está cometendo um erro grosseiro, né? Mas de imediato eu peço que você aguarde, porque a gente vai primeiro fazer essa formulação, depois vocês vão ver que a gente consegue flexibilizar isso daqui para chegar nessa solução aqui, né? Sair da hiperesfera e vir para cá, tá? Então, qual que é a ideia? A primeira coisa na formulação é o seguinte, a gente vai tentar achar a menor hiperesfera, ou seja, vou tentar minimizar o raio dela aqui, para que a maioria, ou os exemplos mais próximos ao centro, dado por esse valor A aqui, né? Os caras que estão mais próximos aqui fiquem dentro dessa hiperesfera. E aqueles que estão mais distantes, a gente vai penalizar eles com essa variável xi aqui, né? De tal maneira que eles fiquem de fora da hiperesfera. Ou seja, se eu tenho dados muito concentrados, né? Aqui, e um ou outro cara aqui mais longe, né? Eu vou tentar colocar a hiperesfera aqui nesses dados aqui, porque possivelmente isso aqui pode ser algum erro de medição ou algum outlier que está presente na minha base de treinamento. E ao invés de tentar colocar uma hiperesfera gigante aqui, né? Cheio de espaço vazio aqui, né? Eu vou numa solução que talvez seja mais razoável em torno daqueles pontos que estão mais densamente povoados, tá? Considerando que a gente pode ter esse tipo de ruído, né, nos nossos dados de treinamento, né? Então, qual que é a formulação? A gente vai tentar minimizar esse funcional aqui, né,
Então, minimizar esse epsilon aqui, né, em função do raio, eu quero achar o menor raio de uma hiperesfera dada pelo centro dela, né, centralizada nos dados aqui, e com o menor possível, o valor menor possível para esse xi aqui, né, de tal maneira que a grande maioria dos pontos esteja dentro da hiperesfera. Então, eu vou minimizar o raio, o quadrado do raio aqui, né, na verdade, para deixar convexo, né, e vou somar aqui esse parâmetro C, veja que é bem parecido com o da SVM lá, né? Isso aqui é um parâmetro que eu defino a priori, tá? Tentar também minimizar o número de caras aqui que não estejam dentro da hiperesfera, tá? Então eu vou tentar minimizar essa função que está aqui, o menor raio possível e o menor número possível de caras que não estejam dentro, né? De tal maneira que a maioria, o que significa a maioria estar dentro da hiperesfera? A distância de cada xi, ou seja, de cada exemplo do meu treinamento aqui, xi, em relação ao centro da hiperesfera, vai ter que ser menor ou igual ao raio mais esse xi. Tá? Então, todos os exemplos aqui, ou ele vai estar dentro aqui da hiperesfera, né? Menor que o raio, né? Então, esses caras aqui a gente vai ver depois que eles têm uma característica interessante aqui, né? Deixa eu ver se está aqui. Não, acabei não colocando. Que o xi desses caras aqui vai ser nulo, né? E só os caras que estão fora da hiperesfera que vão ter o xi maior que zero. Então, por isso que aparece esse mais xi aqui, né? Sendo que xi é uma variável, então, auxiliar para nós aqui, né? Também tem uma restrição de ser maior ou igual a zero. Ou seja, esses caras aqui, o xi é maior que zero, e esses caras aqui, o xi é igual a zero. Caiu aqui dentro, o xi é zero, então ele vai ser só menor que o raio, né? Caiu aqui fora, ele vai ter uma distância que é o raio mais esse xi aqui, que é a distância em relação à borda da esfera aqui, né? Então, se você olhar a formulação do jeito que ela está aqui, você vai perceber que ela é bem parecida com a formulação da SVM lá, né? Então, até é um exercício legal você pegar essa formulação, parar o vídeo aqui e olhar lá aquela SVM para o caso que os padrões são não linearmente separáveis lá, tá? Dá uma olhadinha naquilo lá e compara com essa formulação aqui, você vai ver que a cara dela é muito parecida, né? Aqui a gente tem a norma do W lá na SVM, né? 1 meio de W aqui ao quadrado e tal. Esse C é praticamente igual. E a restrição de igualdade também de desigualdade é bem parecida com essa que está aqui, né? O formato dela, né? Então isso aqui é legal porque a gente pode, né, escrever o lagrangiano, então, né, fazer a representação dual. Na verdade, esse problema ele também é convexo, tem todas aquelas características que tem esse VM lá, né? Pode fazer a representação dual de Wolff lá, né? Lembra que fazer as derivadas parciais e tal, né? Não vou fazer isso aqui, né? Depois eu até aponto para vocês onde é que tem a solução para isso, tá? Fica como exercício dar uma checada, tá? E aí você monta o lagrangiano desse cara aqui, resolve o dual desse negócio aqui, né? Resolve esse problema aqui com um problema de otimização quadrática, por exemplo, o quadprog lá do MATLAB, né? Enfim, resolve no mesmo fluxo que a gente fez para SVM, tá? Por isso que eu não estou detalhando muito isso daqui. E aí você vai notar que na solução final tem uma característica interessante, que os multiplicadores de Lagrange, esses alfa aqui, então, né? Esses alfas que estão aqui são os multiplicadores de Lagrange, né? Esses caras aqui, eles vão fornecer algumas características bem interessantes para nós aqui, que são o seguinte. Quando esses caras forem nulos, os padrões vão estar dentro da hiperesfera de raio R. Quando esses caras forem entre 0 e C, ele vai ser um vetor suporte, ou seja, ele vai estar exatamente na fronteira, né, que dá o suporte à construção da hiperesfera. E os caras que estão fora, né, tem esse alfa aí exatamente igual ao C. Então, olhando para os multiplicadores de Lagrange, a gente consegue saber aonde os padrões estão aqui, né? Se eles estão dentro, se são vetores suporte, né? Então, esses caras aqui que estão no limite aqui, né? Eles são support vectors, né? E os que estão fora, então, tem o alfa igual a C. Veja que eu ainda não resolvi esse problema que eu estava comentando aqui, tá? Ainda é uma hiperesfera, ainda tem algumas limitações, mas a gente já chega lá, tá? Então, o que eu encontrei até agora?
uma hiperesfera de raio R que tenta agrupar a maior parte dos dados, só não aqueles que estão muito distantes. É isso que quer dizer essa formulação que está aqui, tá? Quando eu resolvo ela, é isso que eu vou encontrar. Bom, uma vez treinado, então, esse modelo para um novo exemplo Z qualquer aqui, né? Se eu quiser saber se ele é normal ou novidade, né? Eu vou medir a distância dele para o centro da hiperesfera. Se for menor que o raio, usando aquela mesma notação de antes, né? Se for menor que o raio, ou seja, se esse cara aqui for 1, né? Se ele for verdadeiro, perdão, né? Se esse teste for verdadeiro, eu vou ter o resultado de I de verdadeiro que é 1, ou seja, ele pertence à classe normal. Tá? Caso contrário, esse resultado aqui vai ser falso, ele vai estar fora aqui, né? E se tiver fora, então o I de 0 vai dar 0, ele vai ser anomalia. O I esse I aqui, né, a função I que eu estou usando, ela pode ser 1 se for normal e 0 anormal, ou também tem bastante gente que usa 1 normal, como eu falei antes, e menos 1 anormal. Tá? Os dois casos são possíveis aqui, tá? Então, aqui é só a explicação dela, tá? Uma outra extensão, veja, ainda não estou resolvendo o problema da fronteira. Só aproveitar que a gente está falando da hiperesfera aqui e vou falar de uma variação que existe, que dá origem a uma coisa bem interessante aqui, que é um tema novo na área de reconhecimento de padrões, que é esse modelo Support Vector Data Description, quando você tem exemplos de outras classes, por exemplo, o que eu chamo aqui de exemplos negativos, né? Supondo que você tenha uma determinada quantidade de outliers, né, ou exemplos de outras classes que você queira incluir no treinamento, né, então é possível você modificar a formulação desse cara aqui para melhorar a tua solução, no sentido de ter hiperesferas mais bem determinadas. Então, por exemplo, o que você pode fazer é o seguinte: você modifica a formulação colocando um parâmetro a mais, que é esse C2 aqui, o XI-L, tá? Cujo objetivo principal é o seguinte: você vai tentar fazer com que a maior parte dos padrões que, por exemplo, para essa hiperesfera aqui, né, a verde, né, eu vou fazer com que todos os padrões que pertencem, por exemplo, a essa classe normal, caiam dentro dessa hiperesfera aqui, né? Então eu vou tentar fazer com que, agora o Xi ele muda um pouco a interpretação, tá? Ele vai tentar minimizar esse cara aqui, que é o positivo, né? O exemplo positivo, né? Caiu aqui dentro é positivo, caiu aqui fora é negativo, tá? Ele vai tentar fazer com que a gente maximize, na verdade, né? Essa separação que seria essa margem aqui em torno dos dados, na verdade, né? Então, eu vou tentar fazer com que eu encontre aqui a hiperesfera, né? Que tem uma margem de separação entre aquilo que é positivo e aquilo que é negativo com a melhor separabilidade possível, tá? Então, isso é feito por meio da inclusão desse termo a mais aqui, né? De tal maneira que os positivos vão cair dentro, né? E os negativos, então, vão cair fora. Tá? Então, a interpretação dessa equação aqui é uma espécie de uma margem de separação que você vai tentar fazer, colocar a hiperesfera aqui de tal maneira que você consiga deixar os verdes o mais próximo, o mais concentrado possível, né? E mais separado possível dos azuis. Essa que é a ideia, tá? Coloquei aqui uma outra interpretação, mas acho que do jeito que eu falei aqui é mais fácil de entender. Tá. Aí com as restrições e tal, né? E por que isso aqui é interessante? Nesse formato aqui, é claro, se você tiver alguns exemplos anormais, ele vai te ajudar a melhorar essa superfície de separação aqui, né? Mas mais importante que isso é que ele dá origem aqui a uma possibilidade de formulação que é a seguinte: a gente pode tentar modelar duas classes usando esse tipo de formulação aqui. Então, a gente vai ter uma classe onde a gente vai tentar colocar todos os exemplos da classe A em torno dessa hiperesfera, todos os exemplos da classe B em torno dessa hiperesfera, né, usando a formulação para ambos aqui, né? Resolve esse modelo para a classe A, resolve esse modelo para a classe B. E aí a gente vai ter uma coisa que também permite a classificação entre classes aqui, além de identificar anomalias que eventualmente podem cair aqui, né? O que é diferente do modelo clássico de separação de padrões. Ou seja, onde eu vou ter ou é classe A ou é classe B. Aqui eu tenho a possibilidade de dizer que é classe A, ou é classe B, ou anomalia.
Então, na verdade, a grande contribuição desse tipo de abordagem aqui, né, mais historicamente falando, né, é que ela abriu aqui o conceito de Open Set Recognition, né? Então, qual que é a ideia de Open Set Recognition, né? É você, para cada classe que você quer classificar, ao invés de construir um separador como esse daqui, que a gente vem trabalhando na disciplina, no caso de classificação mesmo, né? Ou é essa classe, ou é essa, ou é essa, a gente coloca uma superfície fechada aqui, né? Em torno de cada classe, né? E qualquer coisa que cair aqui, a gente chama de desconhecido, né? Então, eu posso fazer multi-class classification e novelty detection usando esse tipo de modelagem aqui. Então, existem vários modelos aqui também no contexto de Open Set Recognition, né? Se vocês procurarem por esse termo aí no Google, vocês vão ver, existem muitos trabalhos novos sendo feitos nesse sentido, né? E também existem vários outros termos que vêm surgindo em torno daquilo que está no meio aqui, né? Entre esses dois extremos, né? Dos modelos mais clássicos de classificação, a Open Set Recognition, e também coisas mais recentes aqui para frente, né? Que o pessoal tem chamado de grau de abertura, de openness, né? Que pode ter. Então, aqui no meio, a gente tem características de Zero Shot Learning, One Shot Learning. Aqui para frente tem a história de Open Word Recognition, né? Onde, além de dizer que os padrões são novidades, a gente pode dizer se eles possivelmente formam ou não uma classe, uma nova classe, ou existe uma espécie de agrupamento aqui que pode ser feito, enfim. Aqui a discussão é longa, então eu coloquei aqui, né, para a gente não ficar detalhando todos esses casos, um artigo que, para quem tiver interesse e for trabalhar nesse tema, né, que é um review bem recente aqui de todos esses termos, o que é Open Set Recognition, o que é Open Word Recognition, enfim, uma ideia um pouco mais clara de toda essa discussão que está aqui. Tá? E, de novo, isso tudo tem origem aqui nesse tipo de formação. Aqui foi uma das primeiras vezes que se falou desse tipo de problema, tá? E se postulou isso aqui matematicamente. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Aí vem a pergunta dos mapeamentos mais flexíveis, tá? Então, assim, ó, se a gente voltar na fórmula do Support Vector Data Description, né? O Lagrangiano lá, a gente pode observar que está tudo escrito aqui em termos de produto interno, né? Entre pares de pontos, né? Igualzinho lá na SVM. Se você for olhar a formulação da SVM, tem exatamente essa mesma cara aqui, né? Isso permite, então, a gente usar aquela história do kernel, né? Então, eu poderia, por exemplo, mapear esses caras aqui para um outro espaço, né? E aí, ao invés de fazer explicitamente o mapeamento, eu substituo isso pelo kernel, né? E posso ter, então, soluções mais flexíveis. Lá no caso da SVM, eram soluções não lineares, né? Aqui no caso do Support Vector Data Description, o que isso vai fornecer para nós, né? Veja que a solução é igualzinha da SVM lá, né? A flexibilidade que esse negócio nos fornece, ou seja, o uso do kernel aqui, ele permite que a gente, ao invés de modelar hiperesferas em torno dos dados que estão distribuídos aqui, né? Não sei se dá para ver muito bem ali, mas tem vários pontinhos aqui, né? Onde a gente pode ter vários espaços vazios aqui, né? E eventualmente um cara que cai aqui tem mais cara de novidade do que normal, né? Já que a nossa densidade de pontos está distribuída mais nesses espaços aqui, né? Com o uso do kernel ali, né? Então a gente consegue ter soluções mais flexíveis aqui, né? Fazer contornos um pouco mais de acordo com a distribuição dos dados, né? E lá no caso da SVM, a ideia era mapear para um outro espaço para tornar os exemplos linearmente separáveis, né? Aqui no caso da Support Vector Description, a analogia é como se a gente estivesse mapeando para um outro espaço que a gente não sabe qual é, a gente só conhece o produto interno nesse novo espaço dado pelo kernel, né? Mas a gente constrói, na verdade, a hiperesfera nesse novo espaço. Então, a hiperesfera construída nesse novo espaço é como se no espaço original fosse essa coisa bem não linear aqui em torno dos nossos dados. Tá? Então, a gente não precisa conhecer esse mapeamento, só precisa substituir tudo pelo kernel e de quebra a gente consegue esse tipo de representação aqui, né? Mas lembrando que é como se a gente tivesse no mapeamento construindo a hiperesfera. Então, essa aqui que é a grande vantagem aqui desse modelo Support Vector Data Description, né? E aqui de quebra a gente tem uma outra característica que se usa na literatura também desse modelo,
que é o chamado Support Vector Clustering, né? Então veja aqui, ó, que o fato de eu ter aplicado esse modelo aqui, eu consegui fazer um esquema de clustering aqui, né? Em torno dos meus dados, né? Então, existe um método que é praticamente igual ao Support Vector Data Description, que se chama Support Vector Data Clustering, né? Onde você só acrescenta uma etapa a mais aqui para dizer quem que pertence ao mesmo grupo nessa separação aqui. E esse esquema é basicamente o seguinte, ó. Você pega pares de pontos aqui, vários pares de pontos do teu dataset, o ideal seria entre todos os pares de pontos, né? E você traça uma linha entre eles aqui, né? E gera vários pontos intermediários dentro dessa linha aqui. E você vai testando. Se ao longo dessa linha aqui, algum desses pontos aqui cair fora da margem de separação, ou seja, for classificado como uma anomalia, né? Se a gente estiver usando 1 para normal e menos 1 para anormal, ou seja, se algum desses caras aqui for menos 1, significa que existe uma separação entre esse grupo aqui e esse grupo aqui. Então, esse ponto e esse ponto aqui não pertencem ao mesmo grupo. Então, fazendo isso a todos os pares de pontos, a gente consegue montar uma matriz aqui de correspondência, né? E aí dizer, por exemplo, esses caras aqui pertencem ao mesmo grupo, esses caras aqui pertencem ao mesmo grupo, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse esquema aqui, montando essa matriz adicional aqui, né? Por esse recurso que eu mostrei aqui, de gerar pontos numa reta, né? É o que se chama de Support Vector Clustering. Aqui também existe uma infinidade de variantes aqui na literatura mais recente, tá? Se você escrever Support Vector Clustering aqui, você vai achar várias outras abordagens um pouco mais inteligentes do que fazer isso que eu mostrei aqui, tá? Mas o core desse cara aqui é o Support Vector Data Description, o famoso SVDD. Tá? Tá. Uma coisa que é importante falar é que existe na literatura o que se chama de One Class SVM, né? Que é o nome clássico aqui desse modelo, ou no SVM, né? E a formulação dele, na verdade, é muito parecida com esse SVDD que eu acabei de mostrar aqui, né? Apesar de que eu acho que na literatura acaba se falando mais One Class SVM e se refere mais a essa outra modelagem aqui. Achei importante só falar para vocês que, no fim das contas, para os tipos de kernel que a gente vai trabalhar aqui, kernel gaussiano, que é o mais usual e tal, né? A formulação dos dois é equivalente, tá? O que é esse nu SVM? Esse nu SVM é um problema de minimização também, né? Onde, na verdade, a gente tenta separar os dados normais por um hiperplano aqui da origem. Então, é como se a gente tivesse um problema de classificação, onde os dados normais eles vão estar separados ou maximizados em relação à origem, aqui no espaço de características, lá no espaço phi da SVM, né? O espaço phi lá da SVM, né? Acontece que, então, fazer isso, né? Essa interpretação aqui não é muito direta, por isso que eu acabo não mostrando ela, não é tão fácil de entender isso daqui, né? É por isso que eu acabo mostrando essa daqui, que me parece que faz um pouco mais de sentido, tá? Partir da hiperesfera e obter essa descrição mais flexível aqui, né? Me parece que faz mais sentido do que olhar para essa separação em relação à origem aqui, tá? Mas a conclusão é que se você ouvir falar o nu SVM, a interpretação aqui, o resultado do problema é equivalente ao Support Vector Data Description, né? Então, esse nu SVM e o Support Vector Data Description aqui são equivalentes, tá? São formas equivalentes. Eu escolho falar do Support Vector Data Description porque eu acho que a interpretação é mais fácil, tá? Bom, então partindo para outros métodos aqui, antes da gente falar dos exemplos do MATLAB, também é possível usar, por exemplo, o K-means, né, ou qualquer método de clustering aí, para fazer a detecção de anomalias, tá? Então, se estiver usando o K-means, como é que você faz? Primeira coisa, você vai aplicar um agrupamento. Então, você vai fazer um agrupamento qualquer nos dados, tá? Definir lá um número de centros e aplicar um agrupamento. E depois, na etapa de teste, você vai fazer o seguinte: a distância mínima do exemplo de teste que você tem, qualquer exemplo de teste aqui que você queira pegar, né? E o centro mais próximo, vamos supor que seja esse daqui, você usa ela como referência para
calcular, então, quantificar se é um exemplo normal ou anormal. Como que você pode fazer isso? Então, você vai efetuar o cálculo das distâncias entre cada padrão e os centros dos agrupamentos, então, todos os caras normais aqui em relação ao centro, né? E em seguida você vai pegar a média dos NR, isso aqui é um parâmetro, então, parâmetro, valores mais distantes para calcular um limiar aqui, né? Então você vai dizer assim, ó, o meu limiar aqui vai ser a média desses NR mais distantes aqui, tá? Que vai dar um determinado valor. E você vai usar esse limiar aqui como referência de comparação. Ou seja, se a tua distância em relação ao centro for maior do que essa média aqui, né? Dos mais distantes dos padrões normais em relação àquele centro, então esse cara aqui é uma anomalia, né? Ou seja, é como se eu estivesse colocando uma borda aqui que pode ser o exemplo mais distante, ou pode ser a média dos mais distantes, né? Então, essa borda pode ter qualquer entorno aqui, né, dos dados, né? Porque eu posso fazer, essa média, ela muda, né? Onde que essa superfície de separação vai aparecer, né? Então, mudando isso daqui, eu posso dizer, com base, então, nessa média, se esse cara é ou não normal. Ou seja, se ele cai dentro desse grupo ou não. Tá? Cair dentro do grupo significa estar mais próximo ou não do que a média desses NR, valores que eu defino a priori. Né? Então aqui, claro, eu preciso definir quantos grupos eu quero e preciso definir quantos padrões eu vou usar para calcular essa distância média aqui, tá? Bom, dito isso, deixa eu falar mais algumas coisas aqui para a gente partir para uns exemplos no MATLAB aqui desse caso, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, ó. Todos esses métodos que a gente está estudando aqui, tem uma tese, né, de doutorado que detalha todos esses caras aqui, que é chamada One Class Classification, uma tese já relativamente antiga, né? Concept Learning in the Absence of counter examples, tá? Desse cara aqui, o David Tex, né? Então, essa tese de doutorado aqui, ela vai explicar todos esses caras aqui que eu falei com mais detalhes e mais alguns outros até baseados em autoencoders, redes neurais e tal. Então, se o teu problema for de detecção de novidades, sugiro fortemente você dar uma olhada nessa tese aqui, porque além de apresentar com mais detalhes teóricos tudo isso que a gente está falando, vocês vão observar que boa parte do que eu peguei aqui está nessa tese, né? Além de comparar assim a parte teórica dos modelos, ele também faz uma comparação computacional aqui do ponto de vista de número de parâmetros, complexidade computacional, enfim. Então tem várias coisas aqui que são muito legais de você ler, se você for trabalhar nesse problema aqui, porque vai te ajudar a esclarecer aqui, né, qual que é o caminho das pedras que você tem que tomar para escolher um modelo que seja mais adequado, tá? O legal é que essa tese, né, ele tem disponível aqui uma toolbox no MATLAB, né? Inclusive essa é a toolbox mais completa que existe de Novelty Detection, e incluindo modelos em Python, tá? Até o momento, né, das que eu conheço aí, eu acredito que seja a grande maioria delas aí, né, das mais estáveis, né? E essa toolbox, que chama Data Description Toolbox, tem todos os métodos dessa tese, né? Então, se você for olhar o manual aqui, ele mostra exemplos aqui de todos os caras aqui que você pode usar aqui do ponto de vista de detecção de anomalia, tá? Então, acho que o caminho aqui seria esse cara aqui, tá? Nos exemplos da aula, eu coloquei um exemplo onde eu comparo três aqui, né? Usando o KNN aqui do ponto de vista de detecção de anomalia, o SVDD e o K-means aqui, tá? Então, se for rodar esse exemplo aqui, veja que ele já está escrito já usando o estilo da Toolbox, tá? Então, é um exemplo da própria Toolbox mesmo, né? É uma Toolbox gratuita, né? Claro, tem um esquema aqui que você precisa ler o manual para entender um pouco melhor o detalhe do estilo do autor dessa Toolbox, tá? Mas ele basicamente treina o modelo, guarda os modelos nesse W1 aqui, depois ele tem uma função para plotar, que é a da própria Toolbox, né? Os modelos aqui em torno dos dados, tá? Então isso que é legal dessa Toolbox, também dá para fazer esse plot aqui, né? Ele também tem várias formas de gerar datasets que não são convencionais, né? Tem o que eles chamam aqui do Banana Dataset, que é bem famoso, né? Gera os dados distribuídos aleatoriamente no formato de banana, né? Como se fosse uma banana, enfim, né? Então,
Se a gente for rodar esse exemplo aqui, claro, você tem que ter a toolbox aqui na tua pasta do MATLAB, né? Então ele gera os dados aqui, né? E aí depois compara esses três classificadores aqui, detectores de anomalia, né? Que é a SVDD, que é esse vermelho aqui, né? A gente tem o KNN-DD, que parece até o melhor de todos nesse caso aqui, né? Ó, ele está bem em volta dos dados aqui no formato, deixando alguns de fora que eventualmente até podem ser outliers mesmo aqui, né? E o K-means aqui, que são com 3 clusters aqui, né? E a gente consegue, então, envolver também boa parte dos dados ali, né? Claro que se eu mudar, por exemplo, no K-means aqui, usar 2 clusters aqui, né? Mudar os parâmetros aqui, né, dos dados, eu vou mudar essa superfície de separação, né? Eu vou melhorar, eu vou piorar ela, né? Em função dessas minhas escolhas, ó. Agora o K-means ali ficou pior, né? Claro que eu posso também no SVDD aqui, né, mexer nos parâmetros do kernel, né, ó. Eu tenho aqui o parâmetro do kernel, eu coloquei 5, se eu colocar 1, eu também significativamente altero ali aquela superfície ali, né, do SVDD, né. Veja que agora ele ficou bem, quase nem aparece aqui, ele está quase que em cima de cada um dos pontos aqui, né. Se eu for para um outro extremo e colocar 10, por exemplo, ele vai ficar quase no limite ali de uma hiperesfera, né? Então, claro, a influência desses parâmetros, tudo aqui, né? Você pode dar uma brincada com esses códigos para entender, mas na tese aqui, né, que eu comentei com vocês, tem toda essa discussão muito mais detalhada. Então, por conta disso, eu não vou ficar falando muito mais sobre essa questão, tá? Deixo para vocês mesmos darem uma boa olhada aqui nesse documento, tá? Quem for trabalhar com isso, claro, né? E para fechar esse vídeo aqui, né, então tem uma última coisa que eu queria falar, que é rapidamente sobre modelos semi-supervisionados, porque eu vejo às vezes muita confusão com relação à nomenclatura que se usa. Então eu queria colocar aqui essa definição que eu acho que é importante, tá? Então, o que é aprendizado semi-supervisionado ou aprendizado transductive ou inductive learning, tá? Que são sinônimos aqui, tá? A ideia é a seguinte, ó. Vamos supor que você tem uma pequena quantidade de dados rotulados, ou seja, você sabe que pertence a uma classe ou a outra, né? E uma quantidade muito maior de dados não rotulados, tá? Então, você poderia, né, nesses modelos semi-supervisionados aqui, pensar em incluir, de alguma maneira, já vou falar qual, tá? Dados não rotulados no processo de treinamento, tá? De forma que a tua superfície de separação, né, de decisão ali, esteja localizada em uma região com baixa densidade ou poucos dados. O que isso significa? Imagine que você tem um exemplo rotulado de cada classe e todos esses, que seria esse branco e esse preto, e todos esses cinzas aqui que são não rotulados, tá? Você poderia desconsiderar os dados não rotulados e traçar uma superfície de separação assim, ou usar os dados rotulados que você tem e buscar uma superfície de separação que passe por essa região menos densa de dados aqui, né? E você consiga fazer essa separação, né? Então essa que é a ideia de modelos não semi-supervisionados, tá? Usar dados não rotulados para você fazer a separação. Detalhe, que o rótulo dos dados não rotulados você vai ter que aprender. Então é um parâmetro também de aprendizado aqui do modelo, tá? Então esse é um aspecto importante, tá? Bom, algumas premissas então, né, que se usa para esses modelos. Exemplos que estão próximos no espaço, né, nesse espaço de características tendem a ter o mesmo rótulo. Então essa é uma premissa importante, bem usual. Os dados também tendem a formar clusters, né, e exemplos em um mesmo cluster tendem a ter o mesmo rótulo, né? Muito embora dados com os mesmos rótulos podem estar espalhados em múltiplos clusters. Também isso é possível, né? E os dados tendem a formar aqui o que se chama um manifold de dimensão inferior à dimensão do espaço de entrada. Então, alguns modelos também usam essa premissa aqui para construir a separação. Eu vou mostrar um exemplo bem rápido aqui, nem vou detalhar muito, tá? Só para vocês entenderem como que muda a formulação aqui, né?
Partindo do caso mais clássico aqui, que é a SVM, tá? Então, a que a gente chama de Semi-Supervised SVM, S3VM ou Teletransductive, né? SVM, tá? Então, eu vou mostrar a formulação que se chama hard margin aqui, né? Onde os dados que têm subscrito L são dados rotulados, tem o label, né? E os caras com U são unlabeled. Esses caras aqui eu tenho que aprender, tá? Isso aqui é muito importante em modelos semi-supervisionados, tá? Então, como que fica a SVM semi-supervisionada? Então, você vai continuar minimizando. Eu estou na formulação hard margin, tá? Estou tirando fora aquele caso não linearmente separável para não complicar demais aqui, para mostrar a ideia para vocês. Então, eu vou tentar minimizar a norma de W, de tal maneira que os caras que estão rotulados, eu quero classificar corretamente fora da margem, né? Então, vão estar acima da margem. Os caras que estão não rotulados, que são os caras que vão de NL mais 1 até NU aqui, que são os não rotulados, eu também vou buscar classificar corretamente eles, mas lembrando que eu preciso aprender qual que é o Y desses caras, ou seja, qual que é o label de cada um deles. Então, o YI para os caras que são não rotulados, eu preciso aprender. Então, quem são as variáveis? É o W, né? O vetor de separação aqui, né? Consequentemente, a margem, né? E todos os rótulos dos caras não rotulados. Tá? Então, aqui, só para destacar, são variáveis do problema de otimização, né? Os Y não rotulados ali, né? E o legal é que, assim, ó, estou mostrando aqui, os exemplos azuis mais e menos são o que eu tenho rotulado e os pretos são não rotulados, né? Se eu rodar um caso que nem esse aqui, eu consigo obter essa margem de separação ao invés dessa azul aqui, né? Onde provavelmente eu estou classificando mais adequadamente os dados aqui, né? Mas o problema é que isso aqui é não convexo, tá? Então, existe uma série de outras restrições aqui, né? Mas esse problema de tornar a SVM semi-supervisionada convexa ainda é um problema em aberto, assim, né? Não está 100% resolvido. Então, eu não vou falar muito mais sobre esse caso aqui, tá? Depois eu vou dar uma dica ali na aula, onde você pode encontrar mais informações sobre semi-supervised learning, tá? Mas a minha sugestão se o teu problema for esse, tem que ir com mais calma, porque o buraco aqui é um pouco mais embaixo, tá? Bom, em termos de referências, tá? A tese, então, do David Tech, se você quiser mexer com Support Vector Clustering, qualquer artigo do Ben-Ur lá, é bem legal, ele é o autor clássico aqui de Support Vector Clustering, né? E se você for mexer com Semi-Supervised, no caso da SVM, o livro do Theodorides tem bastante coisa, tá? Bom, vou encerrar por aqui, então, esse vídeo e, consequentemente, a parte de detecção de novidades.